botar aqui nosso... Bem na hora que a Luciana entrou, que bom. Ó, começando a gravar, então. Como já são 16h08, eu vou começar aqui com vocês, tá? Para a gente já ir falando, porque essa é uma etapa muito legal, acho que do nosso processo, que tem aí um ensaio de olhares que eu acho que meio que integra tudo que a gente vem olhando, de alguma forma, ao longo do percurso, né? Que é na verdade, a grande última virada do primeiro círculo que a gente faz do negócio, né? Para que a gente continue, né, nos processos evolutivos, revisitando, né, aqueles pontos que são que vão estar sendo constantemente alimentados pelo nosso negócio, né? Então, vou mostrar aqui para vocês essa última grande etapa do primeiro ciclo, se chama Desenvolvendo Capacidades do Território, né? Desenvolvendo capacidades, impulsionando impactos e desenvolvimento de capacidades do território, tá? Então, o que é importante aqui para a gente ver? Vocês veem que é o mesmo desenho que a gente usa lá no início da jornada, né? Onde a gente está olhando para a percepção. Oi, Luciana! Tudo bom? Onde a gente está olhando para a percepção do território, né? Com a mesma perspectiva de alinhamentos, né? Então, aqui só que a gente vai transformar essa perspectiva de alinhamento colocando os elementos sociais, né, dentro desse espectro, né? Então, a gente começa, o primeiro grande elemento somos nós mesmos, né? Ou o empreendedor, né? O empreendedor em si, né? Então, o trabalho de desenvolver a si mesmo, o empreendedor conseguindo olhar o seu próprio desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das suas próprias capacidades, né, ao longo do percurso, né? O segundo grande alinhamento, né, ele está aqui inserido num contexto de o trabalho de desenvolver as capacidades da equipe e da comunidade, né? Então, o que pode ser impulsionado, né, em termos de desenvolvimento de capacidades de equipe e comunidade? Aqui do todo imediato, né? A gente está falando sempre aqui empreendedor negócio, dentro do campo negócio, equipe, né, comunidade, dentro do campo do todo imediato, e aí, no todo maior, né, que potências percebo que o negócio pode impulsionar no todo maior, que é o trabalho que está servindo à evolução desse todo, né? Então, essa etapa fala de um olhar mais ampliado que a gente vai trabalhar, exercitar junto com o empreendedor, né? E que também tem um lugar muito interessante, que na verdade, uma análise, né, dessas potências de desenvolvimento, tá? Sendo que tem um quê aqui muito, muito peculiar, que eu acho que permeia todo o conceito de regeneração, que é a nossa capacidade de enxergar tudo isso, né, de caminhar para impulsionar essas capacidades, mas sem uma pré-definição de resultados, né, que é muito característico de modelagens tradicionais de negócio. A gente sempre pensa um planejamento definindo aonde eu quero chegar, eu quero este resultado, né? Nesse campo, não. Aqui o convite é a gente impulsionar essas capacidades a partir do colocar em ação a nossa essência, do colocar em ação o nosso propósito pessoal, do colocar em ação sempre aquilo que é a nossa verdade nessa história. Opa, caiu a conexão? Não? Aqui deu que caiu essa conexão, ótimo. Então, aqui a gente está falando de um lugar de conseguir se colocar a serviço desse processo, nesse movimento, né, do nosso propósito pessoal a serviço, do negócio a serviço, e conseguindo entrar em contato com todas essas possibilidades, para que a gente consiga estar desperto para isso, tá? Então, eu trouxe alguns conteúdos aqui que eu acho que podem ajudar a gente a compreender do que a gente, né, que campo é esse que a gente quer tocar
quando a gente fala de desenvolvimento de capacidade. Então, a mudança de paradigma que os princípios da regeneração propõem é a de que, em vez de atender a boas práticas e padrões de comportamento genéricos, né, que inibem os potenciais singulares, né, ou seja, de cada um, das peculiaridades tanto do território quanto das pessoas, nós devemos descobrir a contribuição única que, para ser realizada, depende da nossa habilidade de, na relação com os sistemas maiores do que nós, expressar mais da nossa essência e construir capacidades evolutivas nas pessoas e nos lugares com quem a gente se envolve, né? Então, aqui, o tempo todo a gente está olhando para esse lugar lá no início de tudo, né? Do nosso propósito individual, como que o nosso propósito individual em movimento possibilita o nosso próprio desenvolvimento pessoal e encadeia o desenvolvimento desses sistemas alinhados. Está fazendo sentido até aí? Beleza. Sim, o Mel, desculpa, só para entender, esse momento, ele é feito depois que a gente testou o MVP? Não necessariamente você precisa esperar testar o MVP para chegar aqui. Tá. Você não precisa esperar. Por quê? Porque aqui é uma análise. A gente não está indo ainda para campo testar coisas aqui, nesse campo. A gente está vendo as potências de tudo que a gente já mapeou até agora. Pode ser que o MVP esteja até acontecendo enquanto você está trabalhando nisso daqui. Entendeu? Com o teu empreendedor. Pode ser que ele esteja rolando. Pode ser que o empreendedor tenha dito assim, não, eu prefiro esperar mais 2, 3 meses para fazer o MVP. Você pode continuar aqui, porque a gente vai estar avaliando da mesma forma como a gente fez todo o percurso. Tá? Isso aqui, da mesma forma como todas as outras etapas, é vivo também. Né? Então, assim, de repente, no final da trajetória do MVP, você vem para cá porque você vai descobrir novos elementos, né? E vai ser interessante trazer para cá novos elementos depois do MVP, entendeu? Desculpa, Mel. Então, me trazendo jantar, veja bem. Ai, tadinha! Você não quer comer? Traz sua comidinha. Não. Tá aqui, me trouxeram já. Ai, que amor! Eu pedi a última... Tá bom. Então, ok, é descoligado, ok. Não, é isso, assim, você pode fazer esse exercício com o empreendedor e pode estar rolando MVP, pode ser que ele tenha segurado o MVP para fazer daqui a pouco, não tem problema, tudo isso é válido, porque e isso aqui vai ser, obviamente, né, atravessado pelo antes e pelo depois do MVP, entendeu? Assim, provavelmente, você vai colher informações do MVP que vão poder impulsionar, né, novos raciocínios, novas reflexões aqui dentro, tá? Mas não precisa, uma coisa não precisa depender da outra para existir, é isso que eu quis dizer, tá? Então, aqui, esses textinhos aqui de lado é só para ajudar a gente nesses contornos de raciocínio, porque a gente vem de uma cultura de que a gente precisa planejar e saber qual é o resultado que a gente quer de alguma coisa e ir em direção a esse resultado, né? A gente vem dessa cultura. É assim que a gente tem sido ensinado a fazer tudo nas nossas vidas, né? E o princípio da regeneração, ele pede um lugar de um desapego. Ele pede um lugar de você simplesmente servir com o teu melhor, aquilo que você tem para entregar, e a partir daí permitir que o sistema se acomode, que as coisas possam acontecer. Né? Porque a gente não tem controle sobre a essência do outro, sobre como o outro vai responder a isso ou aquilo. Então, a ideia é essa. Então, aqui, olha, esse outro textinho ajuda também a gente né, a ir dando esses contornos. Estamos acostumados a manobrar pessoas, né, condições e contextos a fim de minimizar imprevistos, satisfazer expectativas autocentradas e alcançar resultados pré-definidos. Em contraste, trabalhar para construir capacidades em fenômenos vivos nos convida a um estado de presença que desafia soluções premeditadas e redireciona os esforços de controlar a desordem para agir desde uma motivação realmente aberta e altruísta. É a nossa essência, a gente está agindo a partir da gente. Por isso que o ponto inicial, o ponto, né, essencial é a gente primeiro olhar que capacidades eu tenho condições de desenvolver em mim mesmo. Ou, né, que capacidades o empreendedor está olhando dentro de si. Né? Como é que é esse meu trabalho pessoal?
Então, aqui, olha, em vez de forçar mudanças de comportamento com base em incentivos, recompensas ou ameaças, tudo coisa que a gente já conhece, né, gente? Trabalhar para construir capacidades evolutivas naquilo que tocamos nos libera da ânsia de que as coisas sigam o caminho que queremos. E possibilita, ao contrário, que a nossa contribuição ajude as pessoas, as iniciativas e os lugares se realizarem a partir dos seus impulsos interiores e vocação própria. Então, em vez de a gente botar as pessoas para trabalharem a partir da nossa expectativa do que é melhor para elas e para o território, a gente simplesmente vai botar a nossa essência a serviço e deixar que essa conexão com o outro aconteça e que o melhor possa ser impulsionado a partir disso, tanto para cada uma das pessoas envolvidas quanto para o território. Então, o que a gente vai olhar aqui é uma perspectiva da onde cada um desses elementos podem ser tocados. Mas é um lugar total de desapego, porque isso aqui vai ser, na verdade, para a gente, um campo de indicadores. Não sei se dá para entender a partir dessa ideia de campo de indicadores, porque aqui a gente pode ter uma percepção inicial, tipo um baseline daquilo que a gente imagina que pode ser o desenvolvimento de capacidades, né, como um todo. E ao longo do tempo, aí a gente pode até pensar juntos como desenvolver isso, a gente pode fazer novos retratos disso daqui, mostrando o processo evolutivo disso, a gente pode ir medindo de alguma forma, sabe? Qual é o processo evolutivo realmente que está se dando. A gente tem uma perspectiva num baseline X, quando a gente iniciou a modelagem desse negócio, e depois, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente percebe isso, em termos de desenvolvimento de capacidade. Eu acho que esse é um caminho que é bem possível de ser feito, sabe? Inclusive, acho que foi Camila que trouxe para mim um questionamento sobre indicadores. Quais são os indicadores de sucesso, né? E eu falei que, olha, a gente justamente por conta da perspectiva dessa entrega, né, e que não é um lugar de a gente quer chegar nesse ponto aqui, né, na verdade a gente quer alcançar algo que seja de impulsionar a saúde integral do negócio, empreendedor e território, né? Então tem muitas variáveis. Eu acredito que o campo mais próximo de indicadores de sucesso é esse. E aí também é uma provocação até para nossa comunidade de prática, entendeu? Acho que é a seguir cenas do próximo capítulo para a gente entender se isso realmente se constata. Eu imagino que esse é o ponto mais próximo de indicadores de sucesso, porque a gente pode enxergar e pode colocar elementos específicos do negócio aqui dentro também, se a gente quiser, né? Mas aí então o que tem nesse quadrante, né? Começando pelo trabalho do desenvolver a si mesmo, né? É aqui, quais capacidades desenvolvi em meu campo pessoal? Quais capacidades estão em processo de ativação da minha potência pessoal? Então, aqui a gente pode trazer perguntas que sejam nos tempos específicos. Se o empreendedor faz essa etapa ao final, por exemplo, do trabalho do MVP, ele já tem já tem elementos específicos que ele consegue perceber dele. Se ele faz essa etapa no correr do projeto, ele vai ter alguns elementos já desenvolvidos por conta da experiência que ele viveu na modelagem de negócio. Em cada etapa, ele vai ter desenvolvimento de capacidades diferenciadas. Então, aqui, são desde aquilo que foi desenvolvido, aquilo que ele consegue identificar que está em processo de ativação, né? Aqui no todo imediato, né? Deixa eu ver. Quais capacidades estão em impulsionamento na rede imediata por esse negócio, tanto em comunidade quanto em colaboradores diretos? Que capacidades a gente já consegue perceber que estão sendo ativadas, né, para esses grupos? De repente, pode ser que aqui a gente precise entrar, para ser mais específico, com grupos bem específicos, né? Colaboradores diretos, mas que colaboradores diretos são? De repente, a gente quer fazer uma coisa mais ainda, né, centrada. Então, a gente pode fazer recortes mais específicos também. E aqui, no trabalho servindo à evolução do todo, é que potências percebo que o negócio pode impulsionar no todo maior. Pode ser também que potências eu percebo que o negócio já impulsiona no todo maior. Isso também pode ser mapeado.
Mas, essencialmente, esse quadro é para a gente olhar para esse processo evolutivo, como que o negócio está contribuindo para o desenvolvimento de capacidades desses elementos socioculturais do ecossistema em que ele está inserido. Fala, Jessie. Quando você fala de KPIs, né, indicadores, estou entendendo que aqui poderia trazer esse tom, né, como você falou de algum indicador, mas você sugere muito mais qualitativamente ou definir especificamente, ou, né, alguma coisa, enfim, é óbvio que depende do serviço, do produto, etc. Mas o que você recomenda? Pensar isso de uma forma mais qualitativa, de impacto maior, ou quantitativa? Melissa, eu penso sempre qualitativo, tá? Mas pode ser que cada empreendedor vai entender como gostaria e vai ter de medir, né, de sentir o processo evolutivo de acordo com uma métrica, né, um tipo de mensuração que para ele faz mais sentido, né, para ele enxergar o negócio dele evoluindo ao longo do tempo, né, e como é que esse negócio se relaciona com o seu todo. Eu acredito que daqui de dentro a gente pode desdobrar para alguns campos possíveis de indicadores, sabe? Que podem ser quantitativos, podem ser qualitativos, e aí eu acho que é o retrato que cada um quiser fazer. Eu enxergo que quando a gente olha mais qualitativamente, a gente consegue enxergar melhor a dinâmica das integralidades, sabe? Das interdependências. Eu vejo dessa forma. Quando a gente vai muito quantitativo, a gente vai muito perto de uma relação que não traz elementos, na minha visão, tá? Não traz elementos suficientes para a gente entender a relação que está sendo dada ali entre aqueles elementos. Deu para entender isso? Na minha visão, acho que fica mais limitada a relação. É relevante essa provocação também, né? Não, acho importante essa provocação, de sair um pouco do resultado final, mas o impacto maior que a sua ação está fazendo, né? O potencial dessa situação. Isso. Né? Isso, porque, não sei... Uma outra pergunta, posso? Fala. Desculpa, fala. Não, pode falar, Jess, pode falar. Desculpa. Estava meio com um delay aqui na internet. Tá. Quando você fala na questão do desenvolvimento de si mesmo, me veio muito em mente o fluxonomia. O 4D. Sim. Fluxonomia 4D, quando a gente fez na parte de receitas, a parte até cultural, né? Que tem muito a ver com o que você, né? A gente volta lá para poder fazer esse resgate também, porque é um trabalho já feito. Na verdade, você vai verificar ou ver se todo o percurso fez sentido, se você está tirando aquilo que você tinha se proposto. Total, é isso aí. Uma fase alimenta a outra. Não, e de repente você pode até chegar aqui nessa etapa e medir coisas e perceber que você tá desenvolvendo coisas que você nem tinha mapeado antes. Você pode perceber coisas que já foram mapeadas, perceber que coisas que você mapeou você não conseguiu e outras coisas se apresentaram, entendeu? Então, aqui pode ser um lugar muito interessante para você fazer essa medida mesmo, né? Do que é que surgiu para você como resultado de desenvolvimento de capacidade. Gente, vocês congelaram para mim. Joia. Vocês estão aí? Alô? Ah, tá, tô vendo, Christian. Tá? Estamos. Oi, Gláucia! Bem-vinda, querida. Pode falar. Então continuando isso que a Jéssica, que a gente está discutindo, então, olhar a receita na fluxonomia pode ser o ponto de partida para essa medição, né? Sim, porque assim, a medição de que capacidades você desenvolveu no seu campo pessoal. Pode ser que aqui, você chegue aqui, lá você definiu que você quer aquelas coisas, né? Você definiu que capacidades você quer desenvolver. Pode ser que você chegue aqui e você perceba que você desenvolveu outras coisas além daquilo.
Alguma coisa pode ter ficado para trás, e aí são ajustes que você vai precisar fazer. Você, eu queria ter desenvolvido uma coisa que eu não desenvolvi, né? Então, pô, se é um objetivo seu desenvolver isso, então encontrar meios para desenvolver isso, porque é uma receita importante para você, né? Mas aqui a ideia é você conseguir medir, olhar para o que você conseguiu desenvolver em você ao longo desse período. Eu entendi, mas eu acho que porque eu tenho percebido isso durante toda a jornada, que uma ferramenta geralmente você volta para trás para linkar com outra, né? Isso. Então, por exemplo, eu e Lu, a gente estava hoje de manhã e a gente estava linkando já não me lembro, mas com alguma outra coisa, né? O que a gente estava fazendo de governança. A gente estava linkando com atividade-chave. Tipo, para você pensar nos núcleos que você vai organizar de governança. Enfim, a gente nem terminou, mas é outro assunto. E aí esse linka com a fluxonomia, a parte da receita da fluxonomia, como a Jéssica falou. Porque eu acho que para mim está sendo importante entender esses links, sabe? Então, assim, e aí você sabe de onde você parte, né? Isso. E aí isso talvez sirva como início para talvez você criar uma medição e um indicador, um indicativo e tal. Sim. E também para você mapear o desapego que você vai ter que trabalhar, né? Porque eu acho que isso é importante, porque às vezes se você não linka com alguma coisa de antes, você perde isso ao longo do percurso, né? E aí eu fiquei pensando isso é bem interessante. Eu estou gostando muito desse link, assim. Ele é todo linkado, todos eles se alimentam de alguma etapa anterior. Você percebe realmente muito importante, né, fazer esses links, né? Você vê que, olha, toda a parte de comunica como, ela se linka lá atrás com sonho de vocês, com cliente, né? Tudo isso vai vir para cá, para a construção de narrativas. Né? Então, mas ao mesmo tempo é uma opção, né? Não é necessariamente a única opção, né? Você usar não, mas são elementos já criados, né, pelo empreendedor, já identificados pelo empreendedor. Então, é um material que você já tem para você usar. Tá. What else? Oi, boa tarde, vim dar um oi aqui. Ê, bonitona, cadê você? Deixa eu olhar sua carinha. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, Flor? Tudo jóia, saudade dessas carinhas aí, eu não aguentei e vim. Bonitona, que bom. Estamos aqui falando de desenvolvimento de capacidades. Sim, vou ficar aqui escutando a aula magna e qualquer coisa eu entro. Que bom, amor. O que mais, gente, que a gente gostaria de falar sobre essa etapa? Fala, Jess. Mel, me veio um insight, na verdade, um outro dia, ouvindo vocês da mentoria e tal, que na verdade acho que encaixa aí no meu caso, né? Que no meu caso, que ele está bem usando sempre de living, né? Porque a minha se eu fizer um copo de cola é quase igual, né? Porque é essa experiência que eu quero oferecer aqui, né? Junto do meu estilo de vida aqui, etc. E quando eu penso nos clientes, nos meus parceiros colaborativos, né? E eu penso muito no território, me vem muito assim, tipo, quem faz vinho aqui perto, quem faz arte, que eu possa trazer como experiência e riqueza para quem vier aqui me visitar. Mas um insight que me trouxe, assim, bom, o meu approach com ele, que tem a ver com essa segunda bolinha, né, de quanto que eu estou enxergando pouco, tá? Se você aumentar um pouquinho. Deixa eu abrir para você, peraí. Mas o quanto que eu impacto no outro, na comunidade, o retorno. Isso, obrigada. Né, as capacidades da equipe da comunidade, né, que capacidades estão impulsionando na rede imediata para o meu negócio, me veio muito esse insight de como que eu também faço approach para essas redes colaborativas, porque eu poderia ser somente uma compradora do serviço deles, é uma escola que faz cerâmica, vou lá, pego, né, e pego o contato e levo a pessoa lá fazer cerâmica e acabou. Mas eu acho que aí, o que você está me trazendo, que me veio de insight, assim, poder envolver também com o meu, não o meu, é o meu no caso, né? O que eu estou buscando, que é oferecer, né, essa experiência para poder as pessoas desacelerarem, poder viver o presente, ter novas experiências, etc., mas com o que ela me oferece. Não é só um oferecer, tem trazer para a consciência
minha, no momento que eu for fazer esse approach com esses meus possíveis colaboradores, de que eu tenho sim como fazer com que eles se envolvam mais dentro do conceito do que eu estou buscando, para que eles também possam ser impactados de alguma forma. Eu não estou só comprando o serviço deles, Perfeito. né? Então, assim, para mim, me trouxe esse insight de que como é que eu apresento isso para eles poderem ser envolvidos o suficiente para poder me ajudar a colaborar com o que eu quero, né, onde eu quero chegar, né? Perfeito. E, claro, não vão ser todos os colaboradores que você vai conseguir esse sucesso, talvez, né? Engajamento, né? Porque demanda uma afinidade, um desejo de caminhar nesse sentido, né? Eles também perceberem a potência do desenvolvimento que isso traz para eles, né? Então tem um lugar aí de uma sensibilidade, e tá tudo bem a gente também se desapegar desse lugar, tipo, não, eu tenho que fazer isso com todos, tenho que conseguir, né? Não, é um lugar, tipo, com todo mundo que tiver abertura para isso, vai dar match, sabe? Vai ter uma possibilidade de desenvolvimento mútuo, né? Até porque da mesma forma como você vai tocar o negócio deles, e eles em especial, eles também vão tocar em você e o teu negócio, né? E a tua história. Então, de alguma forma, eles também impulsionam o desenvolvimento de capacidades para você. Então, isso é interessante, né? Quando a gente começa a perceber, porque é um sistema, né? É uma retroalimentação o tempo inteiro, né? Uma dança que está acontecendo nessas conexões, né? Então, aqui a gente só está conseguindo enxergar um pouco Mas além. partir com essa consciência... Pode falar. Então, é isso. Partir com essa consciência, eu acho que muda tudo, né? Então, Isso. assim, o meu approach não vai ser só chegar lá e vou comprar seu serviço, o seu produto, o seu vinho e vou oferecer dentro de casa. Não, eu acho que tem a minha consciência de como envolvê-lo, como trazer, também faz partir de um outro lugar. Acho que é isso que a gente quer também, né? Assim, Deu tilt. De relação que sejam colaborativos. Tilt, vocês me ouvem? Peraí. Voltou? Não, peraí. Você falou voltou, a gente só ouviu voltou. Opa, acho que melhorou. Fala. Melhorou? Não, é isso. Acho a riqueza de partir de algo consciente, né? Então, o meu approach com eles agora não vai ser um approach meramente de compra de serviço ou de produto, etc. Acho que tem um approach consciente de envolvimento, de engajamento dessa troca, desse enriquecer, né? Enfim, acho que é isso que eu queria falar. Maravilhoso. Tem uma consciência de onde parte, né? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que o grande elemento aqui que vai trazer o diferencial é exatamente essa consciência, a consciência do empreendedor sobre esse caminho e essa possibilidade, né? O que esse caminho e essa possibilidade vão apresentar para ele é o que ele vai ser surpreendido, por isso que pode realmente ser um campo de indicadores, né? Ele vai poder ir medindo isso ao longo do tempo, né? E talvez uma forma a gente pode até, de repente, na comunidade de prática, criar meios dessa medição ser, enfim, ter um sistema que seja mais interessante do que um layout como esse, né, que ficar reproduzindo esse layout, mas enquanto a gente não tiver um sistema, a gente pode reproduzir esse layout para cada ano, você fazer essa medição, entendeu? E você identificar isso aqui anualmente, né? E entender como que o teu negócio e como que você e as pessoas, né, e o território estão, de alguma forma, sendo influenciados pelo processo. Porque isso, de alguma forma, vai trazer para você elementos, né, de comprovação, né, também do trabalho realizado a partir dessa natureza, a partir dessa perspectiva que a gente traz na Reconomia, né, como um trabalho, como que tipo de sucesso a gente consegue, né? Porque a gente começa a ressignificar as narrativas de sucesso também. Será que o sucesso é sempre a gente estar crescendo 30% ao ano? Né? Será que esse é o sucesso? Ou quais são as narrativas de sucesso que a gente vai construir a partir de um olhar como esse, de desenvolvimento de capacidades, né? Então, não sei, eu acho que é um lugar aí da gente pensar. Não, por isso
por isso que foi a minha pergunta primeira, Mel, se a gente faria isso depois do MVP. Por isso foi essa a minha pergunta, porque de alguma forma, acho que olhar, fazer isso e depois talvez, né, o primeiro grande teste vai ser o MVP, se eu estou entendendo. A gente poder olhar, né, voltar para poder validar ou não, ou, enfim, acho que é importante. Sim. Ai, cortou. O indicador, como é que você mede? Cortou, Jess. Com a internet ruim. Tira seu vídeo, vamos ver se melhora. Vídeo. É isso. Tirei. Isso. Melhorou? A gente está te ouvindo. Melhorou? Sim. Tá. Vocês me ouviram a questão do olhar para esse indicador depois do MVP para poder validar? Eu ouvi esse pedacinho que você falou um pouco antes. Você falou de pensar em fazer esse preenchimento após o teste do MVP, não é isso? Rever, né? Acho que você faz e depois de algum momento você precisa rever se esses indicadores chegaram a algum resultado, né? Então, acho que para ser o pós-MVP, olhar, voltar para isso e validá-lo, né? É importante, além de fazer todo o MVP, ou não? Perfeito, não, acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo. E aí definir de quanto em quanto tempo a gente quer olhar para isso. E aí também é uma definição que pode entrar no planejamento estratégico do empreendedor, entendeu? Porque lembra que aqui a gente não vai estar fazendo o planejamento estratégico dele, aqui a gente vai fazer essa modelagem. Daqui saem vários elementos que a gente até pontua, né, nos pontos lá, nas etapas, que são elementos que vão dar material para o planejamento estratégico. Sim. Show. Aonde isso que você está falando, Mel? Desculpa, eu me Aqui, ó, quer ver? Tem alguns lugares aqui no nosso quadro que a gente fala de elementos que são para o planejamento estratégico. Quer ver? Olha aqui, esse aqui, que é o rede colaborativa. Olha, o passo 2 disso daqui é uma ação para o plano tático futuro, um convite à articulação, tá vendo? Aqui também, eu acho que tem aqui em cima, se eu não me engano. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui é parceiros e colaboradores diretos. Passo 2 disso daqui é ação para o plano tático futuro, convite e articulação, porque aqui a gente está falando de ativação de rede, aqui a gente faz um mapa, mas essa rede só é ativada quando a gente, no plano tático, define, na verdade, para a gente como é que a gente vai, como é que eu vou contactar cada uma dessas pessoas, qual vai ser meu approach, entendeu? Como é que eu faço esse convite? É a mesma coisa para cá. Né? Então, isso tudo aqui são elementos que vão... Aqui é um material bruto, né? Um mapeamento bruto, mas no plano tático você vai definir como é que você vai... eu preciso falar com, sei lá, o prefeito, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar a conseguir uma agenda com o prefeito, sei lá, entendeu? Então, você define essas estratégias mais táticas. Tá? Então, isso aqui é o ponto. O que mais, gente? O que mais que é importante para a gente agora? Você tem algum exemplo, Mel, concreto disso para mostrar para a gente? De aplicação não tem. É muito nova a ferramenta, né, Jess? Tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano em agosto. Então, a gente não tem ainda isso aqui já desenhado e com indicador, sabe? Com processo mostrado. Mas talvez final desse ano a gente já vai ter. Porque aí a gente já vai conseguir colher informação de quem já fez, né? Claro.
Não, é que como eu não cheguei aí também, eu estou tentando imaginar as coisas. Eu não tenho exemplo para dar para vocês ainda desse daqui, assim, da aplicação dessa etapa específica, né? Isso. Porque o bacana dessa etapa é a gente já ter alguma coisa, né? Tipo assim, isso aqui eu já consegui, né? Eu conquistei isso daqui. E aqui a gente ainda não tem. Mas eu acredito que a gente, na comunidade de prática agora, porque está todo mundo aqui já desenhando um modelo, né? E vai começar a experimentar coisas, né? Então, eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir trocar entre nós elementos bacanas dessa etapa aqui. Aí a gente vai conseguir... Então, mas aí minha pergunta, Mel, quando seria melhor fazer essa etapa? Porque eu não sei, a minha sensação que eu tenho, se a gente nem chegou ainda no plano tático e a gente está ainda mergulhado nessas nossas, enfim, em todas essas etapas, mas eu vejo essa etapa, minha impressão, tá? Me corrija se eu estou errada, que é um passo quando você já está fazendo o seu serviço, já está prestando aquele serviço ou aquele produto, que você consegue medir, né? Eu tô com dificuldade para entender, assim, essa etapa é feita logo na sequência, sem ter ido lá testar e... Você entendeu a minha dúvida? Super entendendo tentando você. elaborar minha dúvida. Não, eu estou super entendendo. Eu estou entendendo que... Se não fica, a minha sensação que fica muito no cru, campo, né? Mesmo do que eu quero, cru, mas eu ainda não testei para ver se eu vou conseguir chegar lá, se eu vou conseguir isso. Isso fica no meu campo qualitativo mesmo, né? Do que eu gostaria, do meu desejo, vamos dizer assim, que a gente expressou esse desejo em várias outras etapas, do que a gente quer, né? Com propósito, o que a gente quer entregar, etc. Mas eu vejo essa etapa muito mais de uma medida lá na frente, assim, né? Assim, essa etapa com certeza vejo em duas etapas. Vejo aí colocar o desejo e depois a medida em si, né? No momento que eu conseguir aplicar o que eu, né? Todo... Aqui a primeira parte, quando a gente primeiro mapear isso daqui, vai ser da mesma forma, na minha visão, da mesma forma como a gente mapeou as percepções do território lá atrás. Entendeu? Vai ser um lugar de percepção a partir daquilo que a gente modelou, né? Agora, a gente só vai conseguir concretude depois de caminhado com o negócio. Aí você vê que aqui tem uma observação, olha aqui. É o início de um longo processo de observação e ajustes orgânicos em relação ao negócio com o seu lugar. Porque é isso, a gente aqui, o passo 1 é uma percepção da potência que tem, aí passo 2 a primeira medição. Aí você vai fazer uma primeira medição, que pode ser nesse mesmo modelo que está aqui, ou a gente, como eu estava falando, a gente pode criar, de repente, na comunidade prática, uma outra forma de medir. Perfeito. Né? Perfeito. Que pode ser mais eficiente, assim, até para que a gente possa ter sei lá, alguma régua de comparação, né? Até o ano de 2021 era assim, agora em 2022 a gente percebe isso. Entende? Talvez uma medida diferente, né? Fala, querida. Tá sem som. Eu não sei se eu dei uma viagem, eu tô, sei lá, eu tô meio desconcentrada hoje, eu dei umas viajadas aqui. Mas assim, a pergunta da Jéssica, eu tinha entendido que um bom lugar era após o MVP, né? Você define, por exemplo, no meu projeto da Lua, a gente colocou que a primeira etapa ia rodar tipo 1 ano, aí a gente colocou lá o que a gente, os serviços, né? No caso, que a gente faria em 1 ano. Então, teoricamente, roda 1 ano e aí faz essa avaliação, porque então, isso que não é sobre isso que a gente estava falando. É sobre isso que a gente estava falando. Não existe uma dependência de que essa etapa só precise ser feita depois que você faz o MVP. Não existe essa dependência. Mas o que a gente está discutindo aqui é exatamente que a gente vai ter mais concretude se a gente faz com a medição Mel, do que foi realizado. Travei? Travou um pouquinho.
Peraí, vamos lá. Repete a sua frase, por favor. Tá. A Tá, primeira... dependência. Tá, não existe uma dependência, né, de que ela seja só depois do MVP. O que a gente pode fazer, que na verdade a gente criou com essa ideia, é, ao terminar a modelagem, você faz uma perspectiva da tua percepção do que vai ser esse desenvolvimento, a partir do que você modelou, junto com o empreendedor. Então, a minha percepção do desenvolvimento é esse aqui. E aí eu vou medir daqui a um ano, a gente vai definir de quanto em quanto tempo a gente vai medir. Aí, daqui a um ano, a gente vai e revisita isso daqui e faz uma nova medição. E vê se aquilo que a gente imaginou caminhou, o que foi de diferente, o que foi mais, o que foi... Entendeu? Porque a ideia é a gente estar num lugar de entrega mesmo. Eu não sei se quando você chegou, Gláucia, você viu os textozinhos que estão no contorno aqui desse quadro. Coloquei uns textos que mais para apoiar a gente a entender a partir de que lugar a gente está partindo, né, com esse raciocínio. Então, é um raciocínio bem de não controle, de não, tipo assim, eu quero atingir, eu quero fazer com que esse território seja, blá, 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 né? E sai desse lugar, que é o lugar, né, que a gente aprendeu, de que a gente tem que fazer tal coisa, eu quero isso. Sair desse lugar, né, do super controle autocentrado naquilo que a gente acredita que é o melhor, e se entregar para um lugar de confiar de que esse ecossistema, a gente entregando o nosso melhor e a nossa essência, a gente vai impulsionar uma série de combinações nesse ecossistema que vão impulsionar suas essências e suas, entendeu? E esse processo vai acontecer de forma natural, sendo impulsionado, sem ser de um lugar autocentrado daquilo que a gente acha que é o melhor. Então, essa é a base desse raciocínio. Então, uma coisa é o nosso recorte, a perspectiva do que a gente, o que a gente vê, que a gente entende como potência e que pode ser o que a gente está impulsionando, e outra coisa é a realidade, como é que a realidade vai se concretizar. Então deu para entender isso, não? Deu. Então, só para ver se eu entendi direito. Então, quando a gente fala de comparar isso com a receita da fluxonomia, não é daqui a um ano, é porque é isso que eu estava entendendo, entendeu? Por exemplo, daqui a um ano, entendeu? Então, na verdade, quando a gente termina essa modelagem toda que a gente está fazendo, a gente vai preencher isso com uma previsão nossa, né? Uma expectativa nossa sobre como esse território vai se desenvolver. E aí, daqui a X tempo, você vai fazer para você começar a criar os indicadores. Então, são algumas camadas, né? A primeira camada, que é a que influencia, que a Jéssica trouxe, que é o campo da fluxonomia, é o trabalho de desenvolver a si mesmo. É o ponto 1. Aonde está o negócio, está o empreendedor. Então, a gente aqui vai olhar só as perspectivas socioculturais, tá? Lá no território, a gente estava olhando as interações, né, socioeconômicas do território. Aqui a gente está olhando as perspectivas socioculturais. Então, a partir dessa perspectiva, o primeiro elemento que eu vou analisar sou eu mesmo, no contexto do desenvolvimento do negócio. Então, qual é o trabalho de desenvolver a mim mesma? Aí eu vou olhar aqui, quais capacidades estão em processo de ativação da minha potência pessoal? O que eu consigo perceber que eu estou ativando na minha potência pessoal? E quais capacidades eu desenvolvi em meu campo pessoal? Aqui, a primeira medição é o fim da jornada da modelagem, porque o empreendedor entrou em contato com um monte de coisa, ele desenvolveu um monte de coisas e ele entrou em contato com ele. Então, ele desenvolveu coisas que ele não tinha ainda desenvolvido. Então, aqui ele já tem coisas para medir, quando fala dele. A camada 2, que é quando a gente está falando do todo imediato, né, que é comunidade, colaboradores diretos, talvez ele não tenha elemento suficiente ainda para medir algo concreto, mas ele pode ter a perspectiva a partir daquilo que ele planejou, né, do que ele modelou, na verdade, do que pode ser tocado. Então, ele pode dizer aqui o que é, que ele imagina que pode ser tocado pelo trabalho que está sendo desenvolvido a partir desse negócio. E aí também ele pode ter uma perspectiva de que potências ele percebe que o negócio pode impulsionar no todo maior. Ele pode ter essa medida, mas ele só vai saber realmente quando a coisa começar a rodar por um X tempo. Pode ser até que no primeiro ano ele ainda não tenha noção clara disso daqui. E aí ele vai colocar o que ele souber. Entendeu?
Entendi. De alguma forma você traça um pouco aonde você quer chegar, onde você espera conseguir chegar, O que e aí você percebe, depois isso. né? O que O que você você percebe, que pode ser é, potente, que né? pode ser potente, que pode se desenvolver. E aí, na verdade, um tempo depois você vai concluir se essa sua previsão foi realizada ou não, né? E aí você começa a Exatamente, criar os indicadores, sei lá, ano a exatamente. ano, de tempos em É, tempos. e aí eu acho que o grande aprendizado é que a gente tem essa tendência de esperar alguma coisa. Aqui o exercício é a gente conseguir entrar em contato com o que está se apresentando, não necessariamente com o que a gente espera. Esse é uma sutileza, mas é uma sutileza. Não é muito, como é que eu vou dizer, intencional, né? Não é uma coisa, tipo, tão intencional. É uma coisa mais que, de acordo com tudo que está rolando, o que você percebe que vai ser ativado, Isso, independente isso. da sua intenção naquele ponto, né? Eu acho que a tua intenção mora na tua essência, a tua, de cada um de nós aqui. A intenção mora na essência. Agora, o que essa essência é capaz de produzir no outro, aí a gente vai, aí é o lugar do desapego. Eu preciso desapegar e perceber quais são as potências. Aí eu consigo imaginar algumas coisas. Mas aí a gente só vai conseguir saber o que é que vai realmente acontecer, se concretizar a partir de X tempo. E aí essa medição. A Luciana estava com a mãozinha levantada e desistiu. A gente falou muito, Luciana? Não, Mel, então assim, e nem todo empreendedor vai querer, a gente vai conseguir aplicar isso também, né? Como assim? Fala de novo, não entendi o que. Nem todo mundo a gente vai conseguir testar essa fase aqui final, todo o negócio. Ah, você está falando como facilitador, porque você vai chegar no final da jornada, aí ele vai começar a modelar o negócio dele, é isso que você está falando, né? Isso. Ah, boa sacada. Isso é uma coisa legal para a gente pensar como que a gente pode fazer, construir uma relação com o empreendedor que ele possa, de alguma forma, alimentar a gente com essas informações, porque isso são informações essenciais para a gente entender como é que a coisa está acontecendo, né? Uhum. Boa E para sacada. até testar isso, né? E para ir testando mesmo. Exatamente, para a gente ir tentando entender o que talvez fazer algum tipo de acompanhamento com esse empreendedor, né? Tipo assim, olha, daqui a um ano vamos fazer um encontro para a gente olhar para isso, porque isso pode ser isso pode ser um elemento muito bacana para a gente, né, como facilitadores, ter de retorno deles, né? Sim. Boa Rico, sacada, né? Luciana. Eu vou botar um balãozinho aqui do lado, né, para a gente olhar para isso. Até porque isso vai servir como uma ferramenta de acompanhamento do planejamento, porque de alguma forma isso é um planejamento, né? Monitoramento, Então, isso, né? tem que ter um acompanhamento desse planejamento até para você ver o que está funcionando ou não. Exato. No que você está se propondo a fazer, né? Porque também eu acredito que tenha coisas que você queira ativar, tenha vontade, e que no decorrer do processo você não vai conseguir, mas que elas são muito importantes para você. Sim. Então você vai querer entender por que não foi ativado, sei lá, e o que você pode fazer para que isso seja ativado, né? Isso. Porque assim, eu acho que tem coisas que tem um desapego do tipo, tudo bem, não deu, tudo bem, foi diferente, mas tem coisas que você quer muito que aconteça. Algumas você vai desapegar, algumas você não vai querer desapegar, né? Só um instantinho, gente. Só um instantinho. Ah. Mãe 24 horas, né? Que a Alice chegou, eu estava ouvindo o ônibus buzinando e o meu marido não estava indo lá, e tem que ir lá chacoalhar. Vamos lá, desculpa, fala de novo, Gláucia. Não, é isso que eu estava pensando, assim, porque eu acho que realmente é importante isso que a Lu falou, né? Que você está dizendo, realmente pensar como fazer o acompanhamento, porque de alguma forma isso é um planejamento, né? E aí, assim, eu entendo que esse desapego, ele é legal, a prática dele, eu concordo, acho ótimo, acho difícil pra caramba, é um super desafio para mim, mas eu acho um exercício maravilhoso.
Mas existem coisas que você quer muito que tem a ver com o seu propósito, né? E que talvez você medindo, você entenda que você não está conseguindo atingir esse objetivo. E aí, se for muito importante para você, você tem que entender, né? O porquê que você não está conseguindo ele, sei lá. Porque Mas tem que olha, desapegar Glaucia, ou porque você está pecando em algum momento no trajeto, em alguma coisa, sabe? não, mas olha só, tem talvez 2 pontos que podem estar se misturando aqui. Isso aqui a gente está fazendo a medição, tá, do desenvolvimento de capacidades que esse empreendimento tem condições de impulsionar no território como um todo, tá? Isso é uma medição a partir da perspectiva de que a gente está empreendendo um negócio regenerativo, e é por isso que é importante a gente olhar para esse desenvolvimento de capacidade no território, porque ele vai ajudar a gente a medir o quanto que a gente realmente está impulsionando a saúde integral desse território. Isso é uma coisa. Outra coisa são indicadores de negócio, que aí dentro do planejamento do negócio, você vai ter indicadores do teu negócio, que vão se falar com essa realidade, com certeza vão se falar, eles precisam se falar, senão, né, vai ficar aquela coisa meio esquizofrênica, né, um negócio aqui com planejamento, sei lá, super tradicional, com base em indicadores de mercado, e esse outro lado uma modelagem de negócio regenerativo, não dá. Eles precisam se falar, mas só para que a gente entenda que vão existir indicadores do teu negócio que podem ser definidos no teu planejamento estratégico. Tá? Indicadores da saúde do teu negócio. Não, eu entendi, mas aí nesse lugar de desenvolvimento de capacidade do território, existem algumas coisas que você, de alguma forma, intenciona, né? Mesmo que eu entendi que meio que você vai enxergando a potência, mas tem alguma coisa ali que você intenciona também, né? Não é só tipo coisas que aparecem. Tipo o quê? Hã? Tipo o que Ai, você não imagina sei, que você poderia deixa eu... intencionar? Porque aqui a gente está falando de desenvolvimento de capacidade. Quando a gente fala de desenvolvimento de capacidade, a gente está falando por exemplo, Luciana, cada um de nós aqui tem uma série de habilidades, possibilidades, né, potências, né, que estão aqui entre a gente, que fazem parte de quem cada um de nós somos, né? E nosso encontro uns com os outros impulsiona, né, o nosso processo de aprendizagem, o nosso processo de desenvolvimento. Só da gente se encontrar uns com os outros, só da gente ser atravessado uns pelos outros, né? Isso impulsiona. Agora, esse impulsionar, ele é uma combinação desses encontros, entende? Então, como que eu vou saber o que é que eu posso estar impulsionando na vida da Jéssica e a Jéssica saber o que ela está impulsionando na minha vida, se a gente não conhece essa realidade do outro, entende? Entendi. Então, eu não conheço a Jéssica na sua integralidade, eu conheço a Jéssica... É desapego mesmo, né? É desapego. É desapego. Eu conheço a Jéssica no contato que a gente tem aqui. Então, assim, ela está sendo atravessada por um monte de coisas e eu estou sendo atravessada por um monte de coisas que ela traz. Então, e esses atravessamentos ajudam a gente a crescer, a se desenvolver, né? Então, é um lugar meio... É nesse campo aí, sabe? Que é um campo desse encontro dos elementos que a gente não consegue enxergar na integralidade. Entendi. Entendi, mas é desafiador a beça, né? Porque você vê, eu acho que no final das contas eu fiquei aqui viajando, você estava falando, eu falei, gente, realmente é desapego completo. E aí, quando eu estou falando do intencionar, eu estou querendo quase controlar, né? Então, assim, vira uma... Você quer controlar o resultado também do que você, né? Mas a gente foi ensinado assim, Glaucia, não, se gente, machuca nesse lugar não, porque a gente foi ensinado assim. Não, eu vou ser muito sincera, assim, cada vez que o curso está rolando, eu estou percebendo o quão difícil está sendo para mim, de verdade, assim, no final das contas, porque a ideia é legal, a ideia eu sempre achei maravilhosa, mas quando você começa a trabalhar em cima dessa ideia, né, a gente não está com a mão na massa total, mas a gente já está com a mão na massa, né, de começar a pensar e discutir, debater e fazer o nosso projeto, você vai percebendo realmente o quanto o buraco é muito profundo. Assim. O buraco eu confesso que cada dia eu estou descobrindo que eu tenho mais dificuldade. Não está ficando mais fácil para mim. Está ficando mais difícil, sabe?
Não, é impressionante, realmente eu tô com essa sensação, tem umas 2 semanas, e hoje caiu a ficha, eu falei, gente, é isso, tá ficando mais difícil, mas um difícil desafiador, gostoso, assim, de entender também que eu não sei nada, que tá tudo diferente, tipo, eu tenho que realmente mudar completamente a maneira de pensar, assim, porque até quando eu acho que eu tô pensando em direção ao que vocês estão dizendo, eu acho que eu não tô de verdade, entendeu? Enfim, desafiador e praticar o desapego, realmente. Maravilhosa você, sabia? Fala, Jess. Estamos juntos, Glaucia. Estamos todos desconstruindo para reconstruir. Então, o que eu queria voltar um pouquinho, o que eu tinha entendido um pouco do ponto da Luciana, que acho que é super relevante, é que, veja se eu entendi correto, né? É que como facilitador, muitas vezes a gente vai modelar esse negócio com aquele empreendedor, né, junto com Canva, Server Economy e tal, vai chegar aí e vai construir esse mapa de indicadores numa percepção futura, mas o que eu entendi do ponto da Luciana é que não necessariamente, aí também vem o desapego, eu acho, que como facilitador eu vou estar lá para poder medir daqui a 1 ano se ele chegou lá ou não, né? Aí que eu tinha ficado com o ponto da Luciana, né? Falei assim, bom, e aí, como que a gente exerce esse, né, nosso papel como facilitadora, né? Vamos exercitar o desapego e falar, tudo bem, né? Vamos chegar aí, ou de repente a gente faz um combinado com esse empreendedor daqui a 1 ano, né? Sei lá, um X tempo, depois que ele aplicou o MVP, sei lá, a gente volta para poder né, olhar para esse quadro, não é um quadro, né, círculos, olhar para esse mapa, né, de desenvolvimento de capacidade do território e validar, né, porque acho que o que a gente está falando são 2 coisas. Uma é o próprio empreendedor fazer isso neste momento zero, e depois olhar para lá na frente, que acho que a gente pode, sem dúvida, já preencher com essa percepção e com o que a gente aprendeu com o processo, e aí o facilitador vai ajudar ele poder enxergar que ele está aprendendo também com o processo, que pode chegar aí já diferente de como ele entrou, acho bacana, dele poder já colocar alguns elementos de percepção onde ele pode, né, desenvolver as capacidades do território, mas não necessariamente como facilitador eu vou estar lá, né? Sim. Depois de 1 ano. Sim. Então, Sim. que combinados que você imaginou, assim, Mel, para esse momento? Não, na verdade, eu não tinha pensado sobre esse lugar da gente não estar com ele lá atrás. A Luciana trouxe esse elemento e isso é maravilhoso, super contribuiu, né? Porque a gente vai medir com ele aqui, né? Mas ele vai continuar medindo isso, né? Então, assim, a princípio, como facilitador, eu acho que o nosso papel é empoderar as pessoas para elas serem autônomas, né? E preparar ele para ele fazer a medição sem precisar da gente. Eu acho que isso é um ponto 1. Né? Agora, ponto 2, para a gente é bacana a gente conseguir ver o que ele evoluiu, né? E aí sim, eu acho que pode existir um combinado com ele, né? Disso, de assim, olha, o que você vai fazer alimenta também uma trajetória de aprendizado de uma comunidade de práticas. A gente pode falar isso para os nossos empreendedores, né? Então, se você quiser compartilhar com a gente esse momento, ou quiser meu apoio para né, para daqui a 1 ano a gente estar junto, para a gente olhar para isso junto, vai ser bacana, porque a gente vai trocar isso, ele vai fazer, né? Para ele vai ser bom ter alguém junto com ele fazendo esse mapeamento, e para a gente é bom que vocês, né, que o grupo, né, de facilitadores possa enxergar isso, para que a gente possa começar a entender melhor como é que estão sendo essas jornadas, né? E como é que realmente a coisa está se dando. Imagina, gente, isso pode trazer elementos assim para a gente incríveis, né? Da gente entender como é que esses negócios estão fluindo. E a gente vai se aproximar muito, por exemplo, de indicadores de FIB, sabe? A gente vai conseguir enxergar, né, elementos de qualidade de vida, de qualidade né, de desenvolvimento de território que a gente hoje não tem. A gente não tem esses elementos, a gente não tem esses indicadores. Fala, Luciana. Eu acho que até para que isso não se perca, né? Não, assim, porque, né, ao longo de 1 ano, às vezes vão acontecendo tantas coisas, né? Isso. E aí
outras coisas a gente vai deixando meio que de lado, que são É. importantes para a gente, mas a gente vai dando a tendência a voltar, né? A tendência a voltar à maneira... Para um lugar confortável, né? É sim, Luciana. Eu acho que você trouxe um ponto muito bacana, porque isso eu acho que ajuda tanto o empreendedor quanto ajuda a gente. Então, assim, é uma relação de ganha-ganha muito boa. A gente pensar num ciclo onde o facilitador apoia essa continuidade, né? Faz essa revisita com esse empreendedor. Então, acho que quando vocês criarem, né? Também, né, para eles. Oi? Sozinho é difícil para a pessoa que está ali no negócio fazer. Vocês veem a diferença que é, não sei se vocês todos chegaram a olhar a plataforma online, que é o preenchimento só das perguntas. Não sei se vocês viram como é que é. Porque o Canvas Online, o Reconomy Canvas Online, você consegue passar por cada quadrante respondendo algumas perguntas. A gente chama do passo 1, passo mais raso do Reconomy Canvas, que é você responde umas perguntas e você meio que vai preenchendo a tua jornada, né? Mas é super raso. E aí o passo 2 é quando a gente diz que o empreendedor se empodera mais desse processo, engole, né, o e-book e passa pela jornada fazendo devagarzinho, né, o processo, de repente com o board impresso, vai fazendo um negócio devagarzinho. E o passo 3, que é o profundo, é com os facilitadores. Então, assim, tem uma diferença muito grande do passo 1 para o passo 3, né? Se vocês visitarem lá, né? Depois vocês podiam até dar esse feedback para a gente, fazer a jornada online e ver como é que é para vocês, né? Como é que é a experiência de passar por cada etapa só com perguntas e ir preenchendo, e como é que... Porque aí preenche um quadro no final do Reconomy Canvas, né? Esse nosso quadrão aqui, peraí. Inclusive, deixa eu comentar que a gente tem isso nos primeiros módulos lá de introdução na plataforma, tem um videozinho meu falando sobre a plataforma e vocês têm um endereço lá também. Tem eu fiz um videozinho curtinho explicando como é que é feito o preenchimento. E aí, quando preenche, como a Angel está falando, cada um desses quadrinhos aqui vem com umas palavras-chave, sabe? Do que você preencheu, sabe? Lá na plataforma. Então, é também um exercício interessante, sabe? Para vocês podem dar esse feedback. Agora que vocês passaram por toda a jornada, eu, na minha percepção, assim, são dois universos muito diferentes, sabe? Um é bem específico para a pessoa meio que se familiarizar com termos, conhecer, experimentar a ferramenta, né? Mas esse trabalho com os facilitadores é de outra categoria. E a gente desenvolveu isso até pensando com base um pouco no Canvas tradicional, que você tem aquele quadro que cabe numa folha A4, né? Uhum. E você coloca a palavra-chave, você imprime aquele negócio, bota ali na parede, você tem as palavras, né? Em cada campo, você tem o desenho do teu negócio ali muito fácil visualmente, né? Então, a gente quis trazer isso também para dentro do Reconomy Canvas, apesar de toda a complexidade que ele tem, mas no final da jornada, se você conseguir identificar uma palavra-chave para cada quadrante, que a gente não chama de quadrante aqui, porque são bolinhas, né? Mas para cada passo do Reconomy Canvas, você conseguir identificar uma palavra-chave depois de todo esse detalhamento, é um exercício também bem interessante de fazer, e aí você vai ter uma coisa visual ali de olhar o teu negócio de uma forma prática, assim, você vai sempre lembrar de conceitos mais importantes. O que mais, meu povo? Temos mais coisas? Que seria até o final da nossa jornada, né, Mel? Fazer esse quadro com as palavras-chave, né? Pois é, eu acho que vocês já podiam fazer isso, né? Pensar numa palavra-chave daquilo que vocês já passaram e tentar colocar em cada campo. É bem legal. Mesmo. Na plataforma dá para fazer isso e fica impresso bonitinho, tá? Quando vocês forem olhar lá, vocês vão ver que fica a impressão bem bonitinha. Não, eu vi. Não, vocês falaram rasos. Tem perguntas geradoras super legais das etapas. Eu não cheguei a fazer, mas assim, porque foi o meu primeiro contato mesmo. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, precisa do meu tempo e da minha atenção. Então para mim já fui. Eu não fiz, mas assim, para mim já tinham perguntas bem assim, densas, importantes e reflexivas. Não é tão raso, não, como vocês estão falando.
Você sabe que eu tive a gente fez alguns testes, né? Pediu para alguns voluntários conhecidos fazerem testes, e eu conversei com um empreendedor aqui da Granja, ele é um feirante lá da Ecofeira, e ele abriu um empório, então ele está vendendo produtos da Ecofeira, inclusive, e outras coisas, né? Tudo orgânico e tal, ele fez um empório de orgânicos aqui na Granja. E aí a gente apresentou para ele, ainda na fase de testes, tudo, né? Ele parou no sonho, porque assim, ele planta já há muito tempo, né? Ele já é agricultor há muito tempo. E aí o Empório apareceu na pandemia, né? Como empreendimento e tal. Uma super coragem, né? De abrir um negócio em plena pandemia. E aí ele parou no sonho. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu estou trabalhando nesse negócio há tanto tempo, e agora com a história do Empório, ele falou, mudou tudo, eu preciso pensar. Porque realmente não é tão raso, não, assim, porque para quem tem um olhar, né, amoroso pelo seu próprio negócio, ele falou assim para mim, eu fiquei pensando no que eu sonhei há 15 anos atrás. E agora já são outros sonhos, porque a coisa também é dinâmica, né? Por isso que a gente também fez esse modelo em espiral, porque a gente vai subindo uma oitava, né? Como dizem, né? Como se fala em terapia, né? Você passa pelos mesmos lugares, mas você já tem um conhecimento, você já está num outro patamar, né? Então é muito interessante revisitar isso. Ele travou no sonho, não conseguiu avançar. Fala, Glaucinha. Eu posso tirar umas dúvidas bem pequenas, assim, de coisas para amor. trás? Claro. Eu tenho várias dúvidas de coisa para trás. Se a gente for entrar... Gente, sinceramente, assim, eu acho que podem ser coisas até meio bobas, assim, mas eu estou dizendo, estou achando que está ficando cada vez mais difícil. Então, assim, então são duas perguntas. Sobre governança, eu e Lu, a gente parou, a gente respondeu as perguntas, depois a gente tinha que preencher os círculos, né? Aí eu entendi que, assim, se fosse no modelo tradicional, a gente ia pegar esse fluxograma e a gente ia reorganizar ele, né? Não tem um nível com 3 embaixo, tem um nível com 2 embaixo, a gente ia reorganizar. Então, das bolinhas, a mesma coisa. Então, olha só, qual é o desafio da governança? A governança é a única etapa não operacional do nosso projeto. Esse é o desafio. Então, você não tem aqui um trabalho com o empreendedor de organizar a governança do negócio dele. Tá? Então, porque a gente tende, né, como facilitador, até porque a gente está em etapas muito práticas na modelagem do negócio, a querer organizar já o negócio dele num sistema de governança distribuído, né? Mas não é isso. A proposta aqui, talvez até a gente tenha que reformular e pensar como deixar cada vez mais reflexiva. A proposta aqui é vocês focarem nesse processo, nessa conversa aqui com eles, do que esse sistema aqui, como é que esse sistema formatado funciona e como é que a informação, o conhecimento e as trocas, né, acontecem, e como esse sistema aqui, como a informação, o sistema, as decisões acontecem. E aí, trazer um ponto de reflexão sobre a inteligência coletiva. Aqui o grande lance, aí aqui eu sugiro vocês lerem mais sobre esse material de governanças distribuídas, para que vocês possam ter mais ideias, porque aqui é um lugar de reflexão com eles, vocês não vão fazer nada de prático aqui. Vocês vão simplesmente trazer para eles elementos como, vamos entender o que é atenção e trazer perguntas geradoras para que eles falem para vocês o que eles entendem por tensão. Vamos entender como é que é a tomada de decisão, como é que funciona uma tomada de decisão eficiente para você. Não sei, vocês vão começar a criar perguntas geradoras que tenham a ver com o contexto desse empreendedor e com a relação que você está tendo com ele. Então, aqui, entendendo tensão, entendendo tomada de decisão, entendendo papéis, entendendo círculos, é mais para que a gente possa desconstruir essa lógica que já está arraigada no nosso imaginário, porque todas as organizações com as quais a gente se relaciona funcionam dessa forma, né? E impulsionar uma nova forma de considerar uma organização.
a partir de uma perspectiva em que não existe uma cadeia de comando e controle e existe uma cadeia de autonomia acontecendo no sistema. Então, entende, Glaucia, que aqui vocês não vão ter um trabalho operacional com eles. Vocês vão ter um trabalho... Aqui eu acho que é o lugar que talvez vocês mais vão precisar estudar em termos de vocês se sentirem mais apropriadas do impulsionar dessas reflexões com eles, entendeu? Entendi. Então, não necessariamente porque a gente estava pensando, como é que a gente vai desenhar o nosso? Foi até que eu estava falando antes. Aí eu pensei, será que a gente vai para a atividade-chave para a gente achar, digamos, os cargos, né? As funções, os papéis e tal. Sim. E aí e começar a organizar. Eu estava pensando em ir lá para trás, para a atividade-chave, para começar a organizar esses papéis, entendeu? Isso não impede de você fazer um trabalho para você, para a Luciana, que vocês queiram construir isso. Não impede, tá? Entendi. Só não faz parte dessa modelagem vocês fazerem a operação de um sistema distribuído. Mas se vocês quiserem exercitar isso, até para o aprendizado que vocês estão tendo, vai ser muito legal se vocês quiserem exercitar. Mas aí lembra que é para vocês exercitarem para vocês, não é para vocês aplicarem com o empreendedor, entendeu? Quando vocês forem aplicar com o empreendedor, vocês vão trazer as reflexões. Agora, se vocês aplicam para vocês, é legal porque vocês passam a exercitar isso para vocês, e aí vocês começam a ter mais insights, inclusive, né, sobre como que a coisa funciona, como a coisa não funciona, entendeu? Eu acho que, aí, que Mel, isso desculpa, ajuda. só um ponto. Oi? Oi, fala, Jéssica. Eu congelei? Foi a Jéssica. Não acho isso aí, diretamente de qual modelo, né, de governança. Sou eu. Tá ouvindo? Fala de novo, Jéssica. Travou. Estou cantando para ver quando vocês me ouvem. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Não, o que eu acho, assim, tem uma coisa super importante, ao meu ver, aqui nessa parte, né, mesmo que elas queiram escolher para elas, exercitar para elas, acho super rico, né? Se elas conseguirem exercitar e escolher um modelo de governança, acho incrível. Mas, assim, o primeiro passo é a escolha do governo, né? da governança, porque tem vários modelos. A gente falou vocês falaram de 3, sociocracia, né? Isso. Holacracia e O2, a gente fala desses 3, né? Não, sim, a gente conversou sobre isso. Né? Então, acho que vocês escolheram um modelo, é isso, Glaucia? Não, então, na realidade, a gente estava com um tempo curto, e aí a gente chegou nesse lugar, a gente imaginou, agora a gente tem que escolher o modelo, e aí a gente ficou imaginando da onde partir para começar a fazer o desenho, né? Aí a gente pensou em voltar lá para aquela parte de atividades chaves e tal, recursos, para poder começar a pensar os papéis, entendeu? Não, então a gente parou meio que nesse lugar. Entendi. O meu ponto era, Glaucia, ou escolher, para mim, não sei, Mel, me ajuda, ou escolher o modelo já é um super trabalho, né? Porque você precisa se aprofundar, precisa entender do modelo para você poder daí aplicá-lo, né? Acho que é um mundo, por isso que vocês falam, aqui é somente perguntas de provocação, realmente, é um mundo à parte, né? Cortou um pouquinho, mas eu entendi o que você quer falar, Jéssica, que vocês conseguiram ouvir, né, meninas? Que ela disse que a grande parte a grande etapa é se vocês vão aplicar, escolhe qual modelo que vocês querem aplicar, sociocracia, holacracia ou O2, que são os que a gente está apresentando para vocês, né? Provavelmente existem outras que eu não conheço, mas devem existir já. E aí a segunda etapa é vocês começarem a aplicar um desses para vocês e testarem e ver como é que funciona. Desculpa, acho que contou o que eu falei, assim, uma parte, o que eu falei também é só
por conhecer um dos modelos já é um mundo à parte. Eu falo assim, para mim é um mundo completamente à parte, é muito grande, assim, sabe? Conseguir entender o fundamento desses modelos, né, para poder aí aplicar, né? Eu acho que tem uma etapa aí anterior Exato. também é de entender, né, profundamente, Perfeito. conhecer. Perfeito. Acho que foi um pouco isso que você também estava falando, né, Mel? Da gente estudar, talvez seja o que mais tem que... E aí a outra dúvida era sobre narrativa. E aí, assim, é porque a gente deu uma empacada naquela pergunta. Como o seu serviço conta a história do seu produto? Desculpa. Como o seu serviço conta a história do seu... Eu copiei errado, eu acho. Seu propósito. Do seu propósito. Eu escrevi produto aqui na coisa. Como o seu serviço conta a história do seu propósito? A gente deu uma empacadinha, assim, nessa pergunta. E eu acho que, na verdade, a gente só precisa de um exemplo para dar um... Tá. Mas olha inspirada, só, sabe? são 17h22. A gente vai precisar, em 8 minutos, sair daqui, que vai entrar outra reunião. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar essa pergunta do Comunica Como para amanhã, pode ser? Porque aí a gente faz uma revisita, a gente nessas últimas mentorias, a gente fica fazendo as revisitas em tudo aquilo que está pendente para vocês, gente. O ideal é isso mesmo, tá? Que aí, aqui, basicamente, Glaucio, só para você saber, aqui você vai conectar, vai olhar o propósito do negócio, né? Basicamente é isso, vai olhar o propósito do negócio e entender como é que esse propósito do negócio está sendo falado, está sendo construído, que narrativa você está conseguindo construir para poder conectar com o teu cliente, aquela tua persona, né? O propósito que você tem de essência, né? Então, mas aí a gente conversa mais amanhã e na quarta-feira, e aí vocês vão conseguir ter mais clareza. A gente pode trazer mais exemplos também para mostrar isso. Pode ser? Pode. Deixa eu só fazer uma última pergunta muito rápida. Claro. Você mostrou as perguntas ali da governança e as reflexões diferente da versão que a gente fez. É porque eu acho que vocês não estavam na mentoria. Estavam na mentoria da governança? Eu não sei. Eu acho que não. Foi o seguinte, a gente trouxe na mentoria da governança que esse quadro mudou. A gente falou sobre isso na mentoria, tá? Esse quadro mudou porque a gente, nas experimentações que a gente vinha fazendo, a gente percebeu exatamente o que você viveu agora com a Luciana. Que quando a gente fazia no modelo que estava proposto, a tendência era todo mundo entrar na operação. Não querer construir a operação. Então, a gente mudou as perguntas para ir para um campo mais reflexivo, para não ter essa tendência de querer entrar na operação, entendeu? Para a gente entrar no... Aí eu fiz o recorte desse nosso quadro e botei lá no grupo, mas talvez vocês não tenham sacado que era disso que eu estava falando. Eu botei lá, tá lá o quadrinho com essas perguntas, agora com essa modificação que houve. Tá? Tá lá no nosso grupinho da jornada. Aí você dá uma olhada e você substitui no teu quadro para que você vá para esse campo, porque aí lá no e-book, todos esses campos aí que estão aí estão no e-book. Então você consegue pensar em perguntas geradoras para o teu empreendedor a partir dessa perspectiva, entendeu? Só reflexão. Tá, não, tudo bem, beleza, tá? Obrigada. Nada, amores. Amores, já são 17h25. Isabela Maria Gomes de Menezes já chegou para a próxima reunião. A Isabela, cara de pau, que chega nos 5 minutos finais. E nada, ela chegou para a próxima reunião, isso é cara dura. Dia de produção. O dia de produção da bichinha. Oh, meu Deus, é verdade. Cheguei em casa agora, nesse minuto, nesse segundo. Eu vou tirar 0 no Economy. Não vai não. Você é maravilhosa. Eu vou tirar 0, não vou nem passar de ano, vai ser um horror. Fala, Luciana. Mel, como é que vai ser na quinta-feira? Assim, a gente vai ter um encerramento, assim, tem alguma coisa? Vinho. A gente, na verdade... Talvez eu não consiga ficar na quinta-feira agora, porque eu vou começar a dar uma aula. Sim. Entendeu? Ai, que bom! Aí a abertura é quinta-feira. Entendi. Só que, graças a Deus, não vai bater... Vai ser segunda, quarta e sexta à noite, entendeu?
Entendi. Aí na quinta-feira que vem que começa o curso do Transition, né? Isso. Da 12, Aí estou tranquila. Mas essa quinta-feira agora eu acho que eu não vou conseguir. Aí por isso que eu estou perguntando. Não tem problema. Olha só, a gente vai fazer um encerramento, na verdade, de uma etapa, né? Porque agora a gente entra numa segunda etapa, que é a nossa comunidade de prática. Então, o bacana é isso, a gente vai celebrar o encerramento dessa etapa de mergulho e a gente vai também celebrar a abertura da comunidade de prática. Então, não vai ser uma grande perda, porque vai ser ruim, porque a gente gostaria de estar juntos, né? Para poder olhar para toda a nossa caminhada, né? Mas com certeza você vai ter continuidade. Ai, Christian, obrigada, viu? Vamos fazer um check-out, gente, para a gente poder aproveitar que o Christian está aqui. Você quer falar como você está saindo, querido? Estou saindo bem, mais um esclarecimento aí com essa etapa, né, desses sistemas alinhados, muito importante. E compartilho todas as perguntas e dúvidas com relação à governança, porque realmente a gente sabe que se mudar tudo e não mudar a governança, é pouco que pode ser mudado, né? Porque a governança define muitos processos, né, e muita parte do funcionamento. Mas questionar isso é o primeiro passo, né? Ou seja, refletir sobre essa questão, né, da governança, de como ela deve mudar, ou seja, trazer isso para o empreendedor e para a gente mesmo, sem dúvida é o primeiro passo. Obrigado. Maravilhoso, obrigada, Christian. Querem falar, meninas, só com uma palavrinha, como estão saindo? Eu estou chegando. Eu tô com a dor do final da última semana. Ai, gente. Não fica. Eu acho que eu estou um pouco igual a Jéssica. Acho que eu estou um pouco igual a Jéssica. Dá uma ansiedade, sabe? Coisa assim. Mas é uma dor de última semana que é o início de uma nova etapa agora. Eu estou reflexiva assim, de como eu vou encontrar pessoas, né, para facilitar isso, assim, na intenção de ajudar mesmo, né, de ajudar isso, assim. Aí fica, sei lá, psicólogo, fazer contato com psicólogos, sei lá. Porque muitas pessoas passam por questionamentos, né, disso. Pô, eu quero ter um negócio, mas eu quero ter um negócio que alinhe com o meu propósito de vida, que impacte pessoas. Então, eu estou com esse questionamento Você sai aqui. questionadora. Esse é o trabalho, descobrir como é que vai botar para frente. É por isso que a comunidade de prática vai ser tão importante, porque vai ser tentativa e erro. Com certeza. Joga no Instagram, começa, né? Vai ter que rolar. A gente vai encontrar essas pessoas, porque elas são importantes para a nossa jornada, e nós somos importantes para a jornada deles, né? Amores, obrigada, viu, pelo dia maravilhoso. Deixa eu interromper a nossa gravação aqui.